Você já parou para pensar em como conta a sua própria história? Já refletiu se ela realmente reflete a realidade, reflete quem você é? Ou você tem apenas contado distorções, relatado distorções, algo que não existe? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E em específico, para pensar essa reflexão, eu vou utilizar um personagem presente no livro As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Essa minha edição é uma edição que tem as 7 histórias, são 7 histórias, né, dessas crônicas. E nessa edição estão os 7. Se eu não me engano, a primeira aparição desse nosso personagem, que é Eustáquio, vamos falar sobre Eustáquio, está no livro, no quinto livro na ordem cronológica de Nárnia e não na ordem escrita por C.S. Lewis, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. A primeira aparição desse personagem, Eustáquio, é nesse livro, e ela percorre, se eu não me engano, nas histórias seguintes. E Eustáquio, ele é o primo dos personagens principais, né, dessa história, que são os irmãos Pedro, Lúcia, Susana e Edmundo. E Eustáquio vai para Nárnia de uma forma inesperada. A princípio, eu particularmente achei que havia sido um erro essa ida dele. Pensei que foi algo por acaso. Mas quando se trata de C.S. Lewis, nesse caso, quando se trata de Cristo, não podemos acreditar no acaso. Não cabe a nós vivermos como se o acaso existisse. E essa história de Edmundo, essa história do Eustáquio, me fez pensar muito sobre a minha relação com a forma como eu conto a minha vida, como eu relato a minha história, como eu penso a minha história, como eu mesmo vivo, conto e reconto a minha própria história. E esse personagem, o Eustáquio, ele chega em Nárnia e a princípio ninguém gosta dele. Ele é um chato, ele é mentiroso, ninguém tem muita paciência com ele, e de certa forma com razão. Mas por algum motivo, que não é o acaso, C.S. Lewis, como escritor, começa a pegar o diário de Eustáquio, ele tem um diário, e ele começa a narrar a história, essa viagem que eles estão fazendo, né, como o próprio título, a viagem do peregrino da Alvorada. O narrador começa a contar essa história a partir dos escritos de Eustáquio no seu diário. E durante o texto eu me questionava por que ele está fazendo isso. O narrador já nos contou que ele é um mentiroso, já nos contou que suas percepções são falsas, suas percepções sobre si mesmo, sua percepção sobre o outro, sua percepção sobre aquilo que está acontecendo no navio, são totalmente distorcidas, totalmente reais, mentirosas e ilusórias. Então, por qual motivo o narrador traz a perspectiva da história a partir daquilo que ele conta em seu diário? Diário, algo que é algo tão particular, algo tão pessoal, que sempre vemos como uma forma de despejar nossas verdades, despejar nossos verdadeiros sentimentos, nossas verdadeiras intenções. E Eustáquio faz ao contrário, ele mente em seu próprio diário, ele coloca intenções do seu coração falsas. Quando ele repensa uma atitude que ele teve, uma situação, um contexto, o narrador já nos disse a intenção verdadeira de Eustáquio, que era uma intenção maldosa. Mas o próprio Eustáquio, em seu diário, não consegue ser sincero consigo mesmo, não consegue ser verdadeiro consigo mesmo. E no primeiro momento eu pensava ser uma mentira dele. Ele sabia que ele estava errado, mas ele escolhia mentir para o diário. Ele escolhia mentir na forma como contava a sua própria história. Mas não é bem assim.
muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós realmente não reconhecemos as nossas falhas, não reconhecemos nossos erros, mas por falta de reflexão nossa em relação a nós mesmos. Não às vezes por ignorância, em parte sim, não por pura maldade, às vezes sim, mas porque não paramos também para refletir. Ou seja, parte dessa falsa história que contamos sobre nós mesmos é falta de parar para refletir sobre nós mesmos, sobre nossas intenções, nossos desejos, nossos quereres, nossos motivos, nossos propósitos, nossos tudo. Grande parte é por causa disso. E eu comecei a me intrigar com esse narrador que conta a partir de Eustáquio. Por que relatar uma história tão bonita como é, principalmente desse livro em específico, na visão de um mentiroso, na visão de uma pessoa que erra tanto, falha tanto? Mas foi aí que eu percebi, deixei de ler este livro com esse olhar de julgamento e comecei a olhar Eustáquio como sendo eu como sendo Eustáquio. E comecei a me questionar se em algum momento eu também já fiz isso. Talvez, provavelmente sem perceber. E nesse momento eu te questiono, você já distorceu alguma história sua? Distorceu algo sobre você mesmo? Porque não parou para pensar sobre isso? Não foi por maldade, não foi por, vou mentir. Foi por desatenção à vida. Uma mentira que se dá diante de nós e sobre nós por causa da nossa desatenção em relação a nós mesmos. E eu me perguntei, se estou desatenta dessa forma a mim mesmo, como estará então minha percepção em relação ao próximo? Se eu me encontro desatenta sobre eu mesma, então não há nenhuma atenção em relação ao próximo. Mas a verdade é que Eustáquio e o diário de Eustáquio é como um espelho tanto sobre ele, mas principalmente sobre nós, um espelho distorcido. Reflete o que ele queria acreditar. E muitas das vezes falamos aquilo que queremos acreditar e não o que realmente é. Agora eu te pergunto, o que você tem escrito no seu diário? Talvez você não tenha realmente um diário, mas como você tem contado essa sua história? Como você tem contado sobre as suas dores, sobre suas alegrias? Como você tem contado sobre as suas intenções? Há uma reflexão verdadeira sobre isso? Sabe, ser sincero sobre nossas inseguranças, ser sincero sobre as nossas desculpas, sobre nossos medos, sobre nossos desconfortos, é o primeiro passo para uma vida verdadeira. Porque, no fundo, não se trata só de contar histórias, contar sobre nós, falar sobre nós, mas trata-se de ser sincero consigo mesmo. Trata-se de buscar, primeiro, contar essa história para mim mesma. Essa história tem que ser minha primeiro, tem que ser uma verdade minha primeiro. Somente assim, com essa reflexão, é possível contar ao próximo uma história sobre mim verdadeira. Ser sincero não é sobre ser sincero com o outro. É primeiro sobre ser sincero consigo mesmo. Eu olhar para dentro de mim,
olhar para tudo isso que me cerca e pensar: qual a minha intenção? Essa minha desculpa realmente isso é verdade? Isso é correto? É isso mesmo que eu quis dizer? Por que eu perguntei isso? Por que eu questionei isso? Por quê? É necessário encararmos os nossos desafios, a nossa vida, com honestidade. Devemos lutar pelo que é verdadeiro e persistir com coragem, porque a verdade, muitas das vezes, quando não temos esse hábito de sinceridade, de reflexão, dói. Por isso que é necessária a coragem. Coragem para persistir. É necessário que no final da nossa vida, quando estivermos diante de Cristo, agora não é uma história que eu conto para minha mãe, para o meu pai, para os meus amigos, para os próximos ou para mim mesma, é uma história que eu contarei diante de Deus. E é necessário que nessa história, cada vírgula seja honesta, verdadeira e tenha valido a pena. É isso. Essa é a minha reflexão com Eustáquio. Eu recomendo que você leia este livro, todas das Crônicas de Nárnia, todos os livros de C.S. Lewis. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe e deixe aqui nos comentários sobre esse reconhecimento, essa importância de fazer essa reflexão sobre nós mesmos. É isso e obrigada.